Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Mais e mais. Lucas, capítulo 1. Verso 37. É um verso conhecido. Tenho certeza que vocês já conhecem. E é o texto básico da nossa mensagem hoje, amém? Nesse clima, nessa atmosfera de fé, nós queremos despertar a fé que se sobressai acima de toda e qualquer circunstância. Amém? Lucas 1,37, diz o que a palavra do Senhor? Diz o quê? Porque nada é impossível para Deus. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a crer, Senhor, nessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, remove toda a dureza do nosso coração, remove toda a incredulidade, toda a angústia, toda a ansiedade, toda a preocupação, que nós não venhamos te limitar, Senhor, mas que possamos crer como o Senhor se apresenta na tua palavra. E o Senhor se apresenta, Senhor, em Lucas 1,37 como o Deus do impossível, porque nada, Senhor, nada é difícil demais para o Senhor, nada, Senhor, é impossível para ti. E nós queremos declarar que nós cremos na tua palavra, no poderoso nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. Aleluia. É claro que nós vivemos num mundo, queridos, limitado por diagnósticos, estatísticas, impossibilidades. Todos nós, de algum momento, já ouvimos frases como essa, né? Não tem jeito, não há solução, é impossível. Não tem jeito, não há solução, é impossível. Nós sempre ouvimos coisas assim desse tipo, porque isso faz parte do dia a dia. Isso faz parte de ser humano. Isso faz parte de estar aqui, num lugar onde nós encontramos tantas dificuldades, onde coisas parecem muralhas intransponíveis. Mas nós precisamos entender primeiro o que significa impossível. Se alguém te perguntasse o que é impossível, o que você diria? Tudo aquilo que está além da capacidade humana, fora do alcance da lógica, da força, dos recursos naturais. Então, algo que é impossível é algo que está fora da lógica, fora do alcance, fora dos recursos naturais. É algo que não tem jeito, no mundo natural não acontece, porque é impossível. É impossível. Por exemplo, um camelo passar por um fundo de uma agulha, é possível ou é impossível? É impossível. Você sabe que eu já ouvi tantas interpretações desse texto. Esse texto já foi interpretado tantas vezes, quando as pessoas dizem assim, um camelo passar pelo fundo da agulha. Não, pastor, é porque era quando um camelo tinha que se ajoelhar e eles tiravam as bagagens do camelo e passavam por uma porta apertada em Jerusalém. Gente, isso não é impossível. Isso era possível, dava trabalho, tinha dificuldade. Então não interprete errado. Jesus vai dizer o seguinte: é impossível. Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então, humanamente falando, não tem lógica, não tem como você pegar um camelo e passar por um fundo de uma agulha, por maior que seja essa agulha que sua avó, que sua mãe já tenha costurado na vida. Mas Jesus disse que o que é impossível é possível para Deus. Agora, a segunda coisa que queremos definir aqui é milagre. O que é milagre, então? Milagre é quando nós vemos uma intervenção sobrenatural de Deus, rompendo as leis naturais para realizar aquilo que o homem não pode fazer. Milagre é uma intervenção sobrenatural, quando Deus rompe as leis naturais, fazendo aquilo que o homem não pode fazer. Amém? Por exemplo,
transformar água em vinho é um milagre? É. Eu ouvi um cientista cristão falando o seguinte, que a ciência até entende como poderíamos transformar água em vinho. Só que pela ciência, ele diz que isso iria exigir uma energia tão grande que no mundo não existe tal energia, não existe tal poder, tal força. Para quebrar as partículas da água e transformar em vinho, seria necessário uma energia tão grande, mas no mundo não existe essa energia. Mas a palavra de Deus tem. Porque a Bíblia diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Querido, a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela criou mundos. Os mundos foram criados a partir da palavra de Deus. Às vezes nós ficamos impressionados com o poder da energia atômica, com o poder da fusão nuclear, o poder disso ou daquilo outro, e nós nos esquecemos que pela palavra de Deus os mundos vieram a existir. Eu não sei você, mas eu fico impressionado com isso. Aleluia! Pelo poder que existe em Deus e em sua palavra. Aquilo que é impossível para Deus se torna um cenário perfeito para Ele operar milagres. É mais ou menos o seguinte, quando a gente diz assim, Deus, não tem jeito. Aí Deus diz, sai da frente que eu vou entrar em cena. Amém? É como se Ele estivesse dizendo, sai daí. Esse lugar não é seu, esse lugar é meu. Você faz o possível, eu faço o impossível. Aleluia. A questão é que nós precisamos entender nossas limitações, mas precisamos saber a quem recorrer. A quem eu recorro? Como é que eu me comporto diante de uma impossibilidade? Nós estamos falando disso aqui, um pouquinho sobre isso aqui, quinta-feira, e citamos lá Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, não sei se vocês lembram dessa passagem, mas é quando o Senhor aparece a Abraão e diz para Abraão o seguinte, Abraão, ano que vem, na primavera, a sua esposa estará segurando a criança. Olha, e sempre que a gente libera essa palavra aqui, na primavera do ano seguinte, tem mulher segurando criança aqui, viu? Só ouvi um homem dizendo amém, cadê as mulheres? Amém? Tem alguma mulher que diz amém? Amém, tem umas valentes aqui dizendo amém. A Dani vai dizer amém também, Dani? Aleluia. Deus, Ele chega e diz para Abraão, ano que vem, na primavera, sua esposa estará segurando a criança. Só que, essa esposa, gente, já estava com 89 anos de idade. E a esposa estava fazendo algo que as mulheres de hoje não fazem. O que ela estava fazendo? Escutando atrás da porta. O que meu marido está conversando com aqueles homens ali? É claro que hoje em dia as mulheres não fazem isso, mas naquele tempo as mulheres faziam. Que coisa feia, não era? Mas as mulheres daquele tempo faziam. As de hoje, glória a Deus, não fazem, não olha o celular do marido, não fica ouvindo as conversas. Mas a Sara fez isso. E quando Sara ouviu que o anjo falou, quando ela ouviu que o anjo disse que no ano seguinte ela estaria com a criança no colo, ela riu. E ela riu de tal maneira que o Senhor disse assim, por que ela está rindo? Qual é a graça? Aí ela disse, eu não ri não, ficou toda desconfiada, eu não ri. E ele disse, não diga que você não riu, porque você riu. Você riu sim. Então Deus, o contexto mostra uma mulher idosa, estéril, que recebe a promessa de ter um filho. Humanamente falando, o que é isso? Humanamente falando, impossível. Biologicamente, improvável, naturalmente inviável, mas Deus, Ele não trabalha com as nossas limitações. Diga para o seu vizinho, Deus não trabalha com as suas limitações. Amém? Aleluia. Deus, Ele não trabalha com as limitações humanas. Talvez você esteja nessa situação.
Talvez estejamos nessa situação, parece sem solução na família, na vida financeira, na saúde, na vida espiritual. E hoje eu quero abordar aqui alguns exemplos que vão tocar justamente nessas áreas, inclusive na área de finanças. Existe, mas a pergunta que o Senhor fez para eles foi o seguinte: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe algo impossível? Verso 14. Existe alguma coisa impossível para mim? Deus estava perguntando para eles, como quem dizia para eles: qual é o conceito que vocês têm? Vocês acham que existe alguma coisa que é difícil demais para mim? Se eu disser que uma mulher idosa vai gerar um filho, qual é a dificuldade que eu tenho em fazer isso? Você sabe, então a gente percebe por esse texto que o problema não estava em Deus, estava na limitação, porque eles estavam acreditando que as circunstâncias iriam determinar a situação, iriam determinar o futuro. Mas falamos aqui que circunstâncias não podem ditar o seu futuro. O que vai ditar o seu futuro é Deus. Deus é que vai ditar o nosso futuro. Quando nós cremos na palavra, a palavra final é dele, não é das circunstâncias. Mas o problema é que às vezes nós colocamos a circunstância num altar, de tal forma que nós pensamos: pronto, já está selado, porque a situação é essa. É por isso que Deus pergunta para Abraão e para Sara. E olha que Abraão é chamado pai da fé. Mas você sabe que até mesmo pai da fé, até mesmo você que é crente, até mesmo você que crê, tem horas que você estremece, porque você olha e diz assim: Senhor, eu já vi tanta coisa acontecendo, eu já vi tanto milagre acontecendo, eu já vi tanta coisa o Senhor fazendo, mas agora, Senhor, parece que é o fim, parece que não tem jeito. São situações assim, onde Deus se revela como Deus do impossível. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Na leitura do segundo livro dos Reis, o texto que me veio ao coração para trazermos a mensagem foi justamente 2 Reis, capítulo 7. Não sei se você lembra do contexto, mas Samaria estava cercada por um exército inimigo, havia fome extrema. A situação era tão grave que o povo chegou ao desespero total. Então Deus usa o profeta Eliseu e ele vai declarar: amanhã, a essa hora, haverá abundância. Foi nessa leitura que Deus falou comigo: ministra sobre o Deus do impossível. Olha, gente, o pessoal estava morrendo de fome, a cidade estava cercada pelo inimigo, era humanamente impossível, pela lógica, não era cabível. Aí chega um homem de Deus e diz assim: ó, amanhã tem provisão. Amanhã tem provisão. Qual é a resposta? Qual é a atitude? Parece loucura. Um oficial até duvidou, dizendo que nem que Deus abrisse a janela dos céus aquilo aconteceria. Eu acho terrível, impressionante, terrível e impressionante. Alguém chega e diz: é impossível, nem que Deus abra a janela do céu, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer, não tem como, sabe? Porque aquele oficial, ele estava pela lógica, ele estava fazendo todos os cálculos, ele estava vendo todas as possibilidades, ele estava analisando qual seria a solução para aquele problema, e ele olhou todas as possibilidades, e ele disse: é impossível, não dá para acontecer, não vai acontecer isso. E aí o homem de Deus disse: você verá, mas você não vai comer. Você verá, mas você não vai comer. Diga para o seu vizinho: você só desfruta. Diga para o seu vizinho com um dedo de profeta. Pega esse dedo de profeta assim e diga assim: ó, você só vai comer daquilo que você puder crer. Você só vai desfrutar daquilo que você acreditar. Você entendeu? Você não desfruta daquilo que você não acredita. Querido, você pode até ver, mas se você não acredita, você não desfruta. Para que eu possa desfrutar, eu preciso acreditar. Ele disse: você verá, mas você não vai comer.
Aí Deus usa 4 leprosos. Vamos lá para o acampamento dos sírios. Se a gente morrer, morreu. Estamos leprosos mesmo, tudo magro, a barriga. Sabe aquela barriga de adolescente? Que você já teve um dia, alguém aqui já teve um dia aquela barriga de adolescente? Que você esquiava assim e via as costelas? Eram os leprosos. Agora a gente olha e vê o pote, né? Mas antes era aquele jeito. Está lá os 4 leprosos. A Bíblia diz que o exército da Síria, eles ouviram um exército se aproximando. Gente, que Deus é esse que pega 4 leprosos e faz o barulho de um exército? E ele coloca em fuga o exército da Síria. E eles saem tão desesperados que eles deixam tudo, eles deixam todos os mantimentos ali. Quando os leprosos chegam, tem fartura, tem pão, tem vinho, tem comida abundante, tem animais, tem riquezas, tem prata, tem ouro, tem tudo, está ali, eles estão comendo, de tal forma que eles se alegram, mas aí eles caem em si e dizem assim: epa, hoje é dia de boas novas, não é certo a gente ficar calado, vamos lá avisar o pessoal. Quando o rei sabe da notícia, o rei diz assim: sei não, isso aí é alguma armação, alguma armadilha do pessoal da Síria. Nem o rei estava acreditando. Mas o oficial chegou e disse: a gente não tem nada a perder mesmo. Pega os cavalos que sobraram, manda alguém lá olhar. E quando eles foram lá olhar, estava lá tudo disponível para eles. Porque a palavra de Deus se cumpre acima das circunstâncias. Não existe barreiras, não existe inimigo, não existe improbabilidade que impeça Deus de cumprir sua palavra. Quando a palavra é liberada sobre as nossas vidas, queridos, você só tem que abraçar a palavra, você só tem que crer. Mesmo que você diga para Deus: Deus, eu não sei como, parece impossível, eu não sei como é que você vai fazer isso, eu não vejo como, mas se o Senhor diz: eu decido crer na tua palavra, eu decido crer na tua palavra. Pega a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia, diga assim: Deus, eu decido crer na tua palavra, acima das circunstâncias. Amém? Queridos, nós sempre somos tentados nessa área, sempre somos tentados, mas nós precisamos crer. Para terminar essa história, lembra do oficial que disse que era impossível? O rei disse: fica aqui na frente, fica aqui na frente, vai montar guarda para o povo não invadir. Querido, nunca fique na frente de um povo faminto, nunca. Sabe o que aconteceu? Aquele povo estava tão faminto, que aquela multidão passou por cima do oficial, atropelaram, e ele morreu pisoteado. Ele morreu pisoteado. Ele viu a provisão de Deus? Viu. Ele comeu? Não. Porque a provisão de Deus é para quem crê. Tem alguém que crê? Tem alguém que crê na provisão? Dê uma salva de palmas para ele. A provisão de Deus é para aquele que crê. Aleluia! Aleluia! O que era escassez virou abundância, o que era fome virou provisão, o que era impossível virou milagre. Aleluias. Deus mudou o cenário. Deus mudou o cenário de um dia para o outro. Antes, um dia antes era fome, no dia seguinte era abundância. Parecia impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O terceiro exemplo que eu quero trazer hoje está na leitura de ontem. Por isso que é tão gostoso a gente ler Bíblia, né? Gente, falar em ler Bíblia, deixa eu dizer uma coisa. Na leitura de hoje, fala que o maior avivamento aconteceu em Judá. Sabe por quê? Porque o rei Josias encontrou o livro da lei do Senhor. E ele disse: vamos colocar em prática o que a palavra do Senhor diz. A Bíblia diz que não houve rei como Josias. Sabe por quê? Porque ele pegou a palavra e disse: vamos viver a palavra.
Vamos viver a palavra. É por isso que você e eu precisamos voltar para a palavra. Aquele povo estava entregue à idolatria. Aquele povo tinha se desviado. Eles estavam tão desviados que eles praticavam coisas terríveis, diabólicas. Mas quando Josias assume o rolo da lei, a entrega a ele diz, ele rasgou as vestes e diz: vamos clamar por misericórdia e vamos demolir todos os altares idólatras. Amém? Fecha parênteses. Vamos lá para o 2 Reis, capítulo 19. Vocês conhecem a história, o rei da Síria, Senaqueribe, ele está ameaçando destruir Jerusalém. Um exército poderoso, invencível aos olhos humanos. E a Bíblia fala que Senaqueribe, ele manda seus oficiais e eles falam na língua hebraica porque eles querem que todo mundo entenda. E ele diz: nós vamos destruir, nós vamos pilhar, nós vamos tomar, vamos fazer assim, assim, assim. E era um exército tão poderoso, um exército conquistador. Eles já haviam conquistado o reino do norte, ninguém conseguia parar aquele exército. Judá já estava diminuída, a força da nação. E agora eles estão cercados pelo rei da Síria, que está ameaçando, está dizendo: olha, eu vou levar vocês, eu vou levar vocês em cativeiro. O rei Ezequias, ele faz algo extraordinário. Ele pegou a carta que o rei Senaqueribe enviou. Ele pegou a carta, ele entrou no santuário, dobrou os joelhos diante do Senhor e disse: Senhor, está aqui a carta. Nós não temos força, nós não sabemos como, nós não podemos, mas os nossos olhos estão no Senhor. Salva teu povo, Senhor. Salva o teu povo. Sabe o que ele fez? Ele fez aquilo que muitas vezes você esquece de fazer. A palavra do Senhor diz assim: não andais ansiosos acerca de coisa alguma, antes em tudo diante de Deus seja conhecidas as vossas necessidades. Deus, ele não quer que você esteja ansioso, preocupado, angustiado, com medo. Quando essas ameaças chegam, quando esses problemas chegam, você precisa pegar isso e colocar diante do Senhor. Quando Ezequias fez isso, ele reconheceu a sua debilidade, a sua fraqueza, mas ele reconheceu quem poderia resolver o problema, quem poderia resolver a dificuldade. Então ele leva diante do Senhor. Isso é algo que Deus tem nos ensinado. Quando você encontra uma dificuldade, um problema, ao invés de você estar correndo de um lado para o outro, ao invés de você postar nas redes sociais que você está com dificuldade, ao invés de você fazer isso, aquilo, pega isso e coloca diante do Senhor, e diga para Deus: Deus, eu não sei o que fazer. Você precisa chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu não sei mais fazer, eu estou vendo a hora do meu casamento acabar, Senhor. Senhor, meu casamento está em ruína. Eu sei que o Senhor não abomina o divórcio, que o Senhor não aceita isso. Mas eu te peço, Senhor, porque eu não sei mais o que fazer. Ou então com seus filhos, com sua filha, seu filho, com um problema, uma dificuldade que você não sabe o que fazer. Você tem que chegar diante do Senhor e escreva uma carta, se for necessário escreva com todos os itens, escreva com todas as questões. Diga: Senhor, por exemplo, o casamento: Senhor, eu não estou aguentando mais essa mulher, Senhor, às vezes ela me enlouquece. Senhor, eu também sei que eu sou bruto, que eu sou ignorante, que eu sou isso e aquilo. Tem que ser sem máscara. Diga para o seu irmão: sem máscara. Amém? Porque Deus, Ele admira a sinceridade do coração. Se você for com hipocrisia diante de Deus, você vai quebrar a cara. Não chega com hipocrisia diante de Deus. Então seja sincero, sincera. Diga: Deus, também tem uma questão, Senhor, às vezes nem eu me suporto. Quem já se sentiu assim? Levanta a mão. Vou olhar até para trás, para não ver. Sabe? Às vezes tem que ser sincero. Diga: Deus, às vezes nem eu me suporto, Senhor. Senhor, eu não quero mais ser assim, Deus. Mas eu não consigo.
Às vezes eu tento, Senhor, mas quando pensa que não, olha o problema batendo na porta, olha a dificuldade, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. Escreva uma carta para o Senhor, querido. Coloque diante dele, faça como Ezequias fez. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor mandou um anjo. E aquele anjo, ele destruiu o exército inimigo. Aleluia, aleluia. Um anjo. E a palavra do Senhor diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Aleluia. Deus, ele lutou por eles. Deus, ele lutou. E o último exemplo que eu quero trazer essa noite está no Evangelho de João. Quando Jesus está multiplicando os pães, ele está pregando para a multidão, e ele diz: ó, o povo está com fome, eu quero que vocês deem comida para eles. Fazem as contas e diz assim: ó, 200 denários não dá. É muito dinheiro que eles estavam dizendo, mas não vai dar, é uma multidão. E como eu falei, tem uns crentes que não bebem, mas come, que é uma beleza. Você conhece crente assim? Imagina naquela época, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o que você tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Traga aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Porque quando você coloca o pouco que você tem nas mãos de Deus, Deus faz milagre. Você pode pegar o pouco que você tem e colocar nas mãos do Senhor. Ele faz milagre. Agora nós precisamos confiar e entregar o pouco que nós temos. Você lembra daquela viúva? O profeta chega na casa dela e diz assim: foi o dia em que o pastor me perdoe aqui, não é uma crítica não, viu? Mas foi o dia que o pastor da Universal bateu na casa da viúva. Pastor da Universal, eu sei, porque muita gente critica, né? E talvez você criticaria o profeta, porque ele bateu na casa da viúva, disse: me dá um copo com água aí que eu estou morrendo de sede. Ela foi lá servir um copo com água. Depois ele disse: estou com fome, o que tem para comer? Só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer para eu e meu filho, a gente vai comer e depois vai morrer. Você sabe que o profeta teve coragem de falar? Gente, você critica, mas escuta bem o que o profeta teve coragem de falar. O profeta teve coragem de dizer para a viúva assim: ó, você vai fazer o bolo, mas primeiro você vai dar para mim o bolo. Depois você e seu filho comem. Gente, é maldade, parece que é maldade isso, não parece? Sim ou não? Você não criticaria o profeta? Sim ou não? Criticaria. Agora a questão é: você teria coragem de obedecer? Você teria coragem de pegar o pouco que você tem e colocar nas mãos do Senhor? Aquele profeta, ele disse: você vai fazer, dê a mim. Você vai entregar as primícias, você vai me entregar, e a farinha e o azeite não vai faltar, até que volte a chover sobre a terra. Gente, sabe o que aconteceu? O mais louco, sabe o que aconteceu? É que a palavra do profeta se cumpriu. Sabe por quê? Aquela mulher teve coragem de pegar o pouco que ela tinha e colocar nas mãos do Senhor. Quando você pega o pouco que você tem, milagres acontecem. Quando você coloca nas mãos do Senhor, ainda que seja um pouquinho de fé, diz: Senhor, eu tenho um pouco de fé, mas me ajude, eu quero crer, Senhor. E aquilo que você coloca diante de Deus, Deus abençoa. Mas você precisa ousar crer. Porque, como nós dissemos, um dos princípios dessa noite é: você só desfruta daquilo que você acredita. Se você não acreditar, você não vai desfrutar, ainda que esteja disponível para você. Mas você não vai desfrutar.
Porque Deus, queridos, Ele é o Deus do impossível. E para terminar, sabe, talvez a coisa mais impressionante que eu já li na Bíblia, foi o seguinte: Deus, Ele criou um lugar onde o pecado não entra. Deus criou um lugar onde não há dor, não há choro, onde há abundância, onde há coisas maravilhosas acontecem. A presença de Deus está naquele lugar, não precisa de sol, não precisa de lua. Só que tem um problema. Sabe qual é o problema? Nesse lugar não entra pecadores. E quando eu falo pecadores, eu não estou falando apenas de pessoas que cometeram os delitos ou as transgressões descritas lá em Êxodo 20, dos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não farás para ti ídolos, imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não estou falando só disso não. Porque Jesus, Ele amplia isso, Ele diz assim, ó, se você somente tiver um pensamento impuro, se você cobiçar, a Bíblia diz mais, a Bíblia diz assim, se você tem ódio do teu irmão, você é um homicida. Mas veja, existe um lugar maravilhoso chamado céu, só que nesse lugar não entra pecadores. Quem aqui sabe que já cometeu algum pecado? Levanta a mão. Você sabe? Agora, o Deus do impossível tornou possível pecadores como eu ir para o céu. Querido, era impossível um pecador como eu ir para o céu. Era impossível um pecador como eu ter meu nome escrito no livro da vida. Era impossível. Mas nessa noite nós estamos falando do Deus do impossível. Sabe por quê? Porque Deus, através de Jesus, Ele fez com que o sangue de Jesus fosse derramado, para que os nossos pecados fossem perdoados. Aquilo que as suas boas obras não conseguem fazer, aquilo que a sua religiosidade não consegue fazer, aquilo que a sua caridade, seja lá que nome você der, não consegue fazer, porque é impossível para você e para mim acessar os céus. Deus tornou possível. Quando Jesus morre na cruz, ali está a maior ponte que liga o homem a Deus. Aquilo que era impossível, Deus tornou possível através do sangue de Jesus. E hoje nós podemos ir para o céu. Aleluia! Era impossível para mim, mas Deus tornou possível através do sangue de Jesus. Mas você lembra que eu falei qual o princípio? Alguém lembra qual o princípio dessa noite? Um dos princípios principais, olha a redundância. Qual o princípio? Você só desfruta daquilo que você crê. Ainda que Jesus tenha morrido por você, se você não crê, você não vai desfrutar do céu. O céu não é acessível a você, se você não crê que o sangue foi derramado para perdoar os teus pecados. Então você precisa crer nessa noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Toda a igreja, por favor, se coloquem de pé. Nessa noite nós falamos de um Deus que tocou na biologia de uma mulher estéril. Nessa noite nós ouvimos falar de um Deus que operou um livramento na vida do rei Ezequias. Nós ouvimos falar de um Deus que trouxe provisão quando parecia que não havia provisão nenhuma, que era impossível chegar à provisão. De um Deus que diz para a gente, coloca isso nas minhas mãos e você vai experimentar um milagre acontecer na sua vida.
E por fim, falamos de um Deus que tornou possível para você e para mim, nós irmos para o céu. Quando nós chegarmos no céu, nós não vamos chegar lá dizendo, foi porque eu sou bom. Nós vamos dizer, Senhor, o Senhor tornou possível através do sangue de Jesus. E eu quero desafiar você nessa noite. Creia. Eu desafio você a crer nisso. Eu desafio você a crer que Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Mas você precisa colocar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você precisa querer isso para a sua vida hoje. Você que está distante, que quer se reconciliar com o Senhor, você que quer entregar a sua vida a Ele, você pode repetir conosco essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra. O Senhor é o Deus do impossível. Eu te peço perdão pelos meus pecados, porque eu ouvi que é impossível para mim ter acesso a Deus. O Senhor mesmo diz que ninguém vai ao Pai se não for através do Senhor. E nessa noite eu te peço, perdoa os meus pecados, purifica-me de todos os meus erros. A partir de hoje eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero entregar a minha vida para desfrutar da vida eterna que o Senhor já tem para mim. Eu te peço, perdoa-me completamente, entra no meu coração, e a partir de hoje seja o único Senhor e o único Salvador da minha vida. Amém e amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, está dizendo assim: pastor, eu entendi que o sangue foi derramado, mas eu preciso querer isso, eu preciso crer nisso, eu preciso aplicar esse sangue na minha vida. Você que está aqui nessa noite está dizendo: eu quero, pastor, eu quero desfrutar da salvação em Cristo. Eu quero que você levante a sua mão bem alto, o mais alto que você puder, onde você estiver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que cadeias são quebradas. Eu vejo a sua mão aí atrás, onde está a segunda pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, está? Amém. Eu vejo a sua mão, amém, amém. A mão da senhora ali, eu vejo a sua mão. Onde está a terceira pessoa? Levante a sua mão bem alto, amém. Eu vejo a sua mão. Se há mais alguém, em nome de Jesus, nós queremos orar por você, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Querido, hoje o Senhor está dizendo para você: creia, creia. É impossível para você, mas é possível para Deus. É possível para Deus, mas você precisa querer isso para a sua vida. Você precisa desejar, você precisa aplicar esse sangue sobre a sua vida. E em nome de Jesus te desafio a isso. Eu quero orar por você que levantou sua mão. Vem aqui à frente, por favor. Você que estava aí atrás, dê uma salva de palmas a essas vidas. Pessoa aí atrás que levantou a mão, vem aqui à frente, por favor. Aqui também essa senhora, pode vir também. Se tiver mais alguém, por favor, vem aqui à frente. Nós queremos orar por vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos estar orando, queridos. Vamos orar por essas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir essa senhora. Glória a Deus. Amém. Amém. É um casal, né, que está vindo aqui. Amém. Obrigado, Sandra. Amém. Amém. Uma salva de palmas mesmo. Tem mais alguém, queridos? Se tiver mais alguém, por favor, vem aqui. Sai do seu lugar agora. Pode vir aqui à frente. Você precisa desfrutar disso, mas você desfruta quando você crê. O que era impossível para a senhora, Deus tornou possível, viu? O que era impossível, Deus tornou possível. Vocês entenderam? Era impossível para vocês e para mim, mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus.
Estenda as mãos, vamos abençoar a vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas e declaramos para o louvor da Tua glória. Venha sobre eles o Teu Espírito Santo. Tira o coração de pedra, aquilo que a lei não pôde fazer, mas o Teu Espírito pode fazer. E te pedimos agora, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, um coração sensível. Coloca o Teu Espírito Santo nessas vidas, sela com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Para o louvor da Tua glória, nós abençoamos essas vidas. Nós declaramos em nome de Jesus a bênção do Deus eterno sobre essas vidas. No poderoso nome de Jesus, quebramos toda a maldição e toda a reivindicação das trevas. Nós quebramos agora, no poder do nome de Jesus. Declaramos essas vidas são livres, livres para Te servir, para Te adorar, para Te conhecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, sejam bem-vindos a este lugar. Seja bem-vinda. Qual é o nome da senhora? Cida? Dona Cida, seja muito bem-vinda. Ela está bastante emocionada aqui. Depois vocês dão um abraço aqui na Dona Cida. Qual é o seu nome, João? Cleiton. Cleiton e Eduarda? Duda também? Cleiton, Duda, Eduarda, Dona Cida, né? Cida, sejam bem-vindos. Vocês estão ganhando uma família aqui, ó. Vocês são amados e vocês estão em casa, amém? Vocês podem ir ali ao lado com eles ali? Podem acompanhar. Pode ir. Feche o corredor. Curva a tua cabeça por um instante e lembra de tudo aquilo que o Senhor falou no teu coração nessa noite. Há tantas pessoas doentes, há tantas pessoas sofrendo tanto, só porque elas não conhecem o Deus do impossível, só porque elas não estão fazendo o que o rei Ezequias fez, pegou a carta de afronta, colocou diante do Senhor. Talvez você tenha chegado aqui com uma carta de afronta, mas não saia mais com essa carta de afronta. Coloque diante do Senhor e creia no seu milagre, creia no Deus do impossível. Aleluias. Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra, queremos te agradecer, Senhor. Queremos te pedir também que tire do nosso coração toda incredulidade. No poderoso nome de Jesus nós te pedimos, Pai, para o louvor da tua glória. Ajuda-nos a crer no Senhor acima das circunstâncias. Tu és o Deus que fala a mulher estéril e a torna alegre mãe de filhos. Tu és o Deus que multiplica o pão do necessitado. Tu és o Deus que pega o pobre do pó e do montouro e faz sentar entre os príncipes da terra. Ó Deus, como Tu és grande e poderoso. Te pedimos em nome de Jesus que ilumina os nossos olhos para entendermos isso. Senhor, que essa igreja creia no Deus do impossível, creia no Deus de milagre, para o louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos Teu povo dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e vos dê paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Não